Fala pessoal, galera da reparação automotiva. No nosso vídeo de hoje nós vamos trazer uma dica sobre o sistema de pós-tratamento da Toyota Hilux 2.8, a mais nova, 2022, 2023 em diante, já atende a nova norma de emissões Proconv L7, no Brasil, que é equivalente a Euro 6 na Europa. Nesse vídeo eu queria mostrar para vocês aqui o sistema de pós-tratamento, o filtro DPF dessa Hilux e alguns componentes dele. Essa Hilux ela não tem ainda o sistema de Arla, injeção de Arla na descarga, o catalisador SR para redução de NOx. Mas nós temos aqui o filtro DPF, que sofreu algumas alterações, e onde nós podemos ver aqui o gás que sai da descarga, aqui pelo coletor de escape, entra onde? Na turbina, e depois vem aqui para o meu filtro DPF. A minha turbina nesse sistema já é uma turbina que geometria variável, podemos ver aqui, o motor elétrico que vai comandar a haste, a mudança da geometria variável da turbina, com sensor de posição integrado. Então você tem um motor elétrico com sensor de posição, que informa para a central a posição dessa haste. Nós podemos ver aqui, à medida que eu comando o motor elétrico, essa haste vai movimentar aqui, alterando a geometria interna da turbina, melhorando o enchimento do cilindro, a performance e o controle também da pressão em alta rotação. Essa é a característica das turbinas VGT. Quando essa haste movimenta, o sensor lê a movimentação e informa para a central a posição dessa haste, para saber se o que está sendo comandado foi obedecido aqui pelo motor elétrico. Essa turbina também tem um sistema de refrigeração de água para ajudar a reduzir a temperatura, reduzindo também protegendo a turbina e ajudando também no controle de emissões, tá certo? Depois que esse gás passa pela turbina, ele entra aqui no meu filtro DPF. Aqui eu tenho o filtro DPF, mais um catalisador chamado catalisador DOC. Então nessa primeira etapa aqui, nós temos um catalisador chamado DOC, ou DOC, que é um catalisador de oxidação do diesel para redução de gases como CO e HC, e já também ajudando na redução de NOx. E aqui nós temos o nosso filtro DPF. Como eu sei que o filtro DPF está aqui e aqui é o DOC? Por causa da posição das mangueiras aqui do sensor de pressão do DPF. Essa mangueira, a entrada está aqui e a outra mangueira aqui na saída. Esse sensor de pressão do DPF ele serve para verificar a diferença, ou seja, a pressão diferencial da entrada do filtro para a saída. Se a pressão na entrada estiver maior do que na saída, isso está indicando que o DPF está começando a ficar entupido, indicando um início de entupimento. Se a diferença de pressão já for muito grande, já indica o quê? O entupimento já acentuado do filtro DPF. Então esse sensor é muito importante para o funcionamento do filtro DPF, informação que é enviada para o módulo para ela saber o estado do filtro DPF, o grau de entupimento, e também ajuda no cálculo da fuligem, para saber o nível de saturação de fuligem aqui no filtro, para iniciar ou não a regeneração do filtro. E falando em regeneração, nós temos aqui 3 sensores de temperatura. Esses sensores de temperatura são 3, um na entrada do catalisador DOC, um na entrada aqui do filtro DPF e um sensor na saída do filtro DPF. Esses sensores são do tipo NTC, coeficiente de temperatura negativo, que à medida que aumenta a temperatura aqui dos gases de descarga, diminui a resistência no sensor, diminuindo o sinal de tensão para o módulo. Então você pode testar fazendo a medição de resistência nos sensores, e ver se vai variar essa resistência à medida que varia a temperatura, ou seja, ao aumentar a temperatura, a resistência nos sensores tem que diminuir, porque eles são NTC. Então você pode fazer a medição da resistência com auxílio de um multímetro, e variou a resistência, quer dizer que o sensor está funcionando normalmente bem. E esses sensores são usados para medir a temperatura dos gases de escape, e a partir daí, principalmente quando se inicia uma regeneração, ele vai informar para a central a temperatura dos gases aqui no DPF, e essa temperatura no momento da regeneração tem que chegar próximo de 600, 650 graus. E se essa temperatura não chegar a esse valor, ele aborta a regeneração. Para ajudar a atingir essa temperatura, nós temos aqui um injetor de diesel. No outro vídeo eu falei do sistema de alimentação da Hilux, e ela manda um combustível vindo ali da bomba de alta, da linha de baixa pressão, ou seja, um combustível em baixa pressão, que entra aqui nesse tubo. E esse injetor comandado pelo módulo, no momento que começa a regeneração, vai injetar o óleo diesel aqui na entrada, bem aqui na descarga, na entrada da turbina, antes aqui do DPF.
Esse diesel injetado vai ajudar a aumentar a temperatura dos gases de escape, ajudando a aumentar a temperatura aqui no DPF por um momento de regeneração. É muito comum esse bico ele entupir. Se ele entupir e não injetar diesel aqui na descarga, o que vai acontecer? A temperatura do DPF não sobe na regeneração, ocasionando o quê? Uma falha na regeneração do fio DPF aqui da Hilux. Então é muito importante manter esse filtro limpo, testá-lo, medir a sua resistência, ver se ele está abrindo, fechando, testar ali com o pulsador, ver se ele está abrindo, fechando, se ele não está travado, e verificando a sua vazão. Pode usar até mesmo a máquina de limpeza de bico convencional para fazer esse teste de vazão e limpeza dele também no ultrassom, tá certo? Isso é muito importante para o funcionamento do sistema. E esse bico também ele é refrigerado a água, tá vendo? A água passa aqui para ajudar a refrigerar, para evitar danos aqui no injetor e garantir o perfeito funcionamento. E por último, aqui no meu sistema de pós-tratamento, eu tenho uma sonda lambda. A sonda lambda vai avaliar a mistura, né, do ar combustível para ajudar no controle do diesel, da quantidade de diesel injetado. É uma sonda lambda de banda larga de 4 fios. Ela não é 6 fios, ela é de banda larga, mas de apenas 4 fios, chamada sonda AF, ou sensor AF, né? E ela também serve para verificar se a EGR está funcionando corretamente. Em caso de mau funcionamento da EGR, pelo valor lido da sonda, a central vai identificar que a EGR não está atuando da maneira correta. Então, esse é o sistema, né, de pós-tratamento aqui, o filtro DPF do Hilux, bem detalhado aqui para vocês, né? Uma dica bacana para vocês conhecerem do sistema, saberem cada componente e a função de cada componente, para que você faça uma avaliação, né, correta do funcionamento desse sistema no veículo. Utilizando scanner, utilizando multímetro, você consegue fazer uma diagnose nesse sistema e garantir o perfeito funcionamento, garantindo assim a satisfação do seu cliente e que o veículo funcione de maneira correta. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um abraço aí para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos. Continue seguindo o nosso canal, curtindo os nossos vídeos, né? Um abraço e até mais.